muito bem, estamos nós aqui novamente, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje. Gente, gravar com criança sempre é um prazer, né? Ainda mais que a criança é espontânea. Ela falou assim, ai mamãe, sua mão tá gelada. Né? E vai acontecer na sua casa também, mas você viu que dica fácil que ela deu aqui pra gente deixar o cabelinho das nossas bebezinhas ainda mais bonito pra voltar pra escola? O cabelo preso, né? Eu lembro que desde quando eu era criancinha, o cabelo preso era recomendável pra gente não pegar piolho, né? Afinal de contas, o tempo tá seco, diz que esse período também se pega muito piolho. Então, ficou a nossa dica pra mamãe, pra vovó que tá assistindo nosso programa, o vovô também que quis aprender pra fazer no cabelo da netinha, tá bom? E hoje, quinta-feira, a gente também fala de temas do direito, você sabe disso, né? E com muito carinho hoje eu recebo Juliane Penteado, mais uma vez aqui. Ela que é especialista em direito previdenciário, né? E hoje nós vamos falar de auxílio reclusão. Menina, esse tema causa muita confusão, né? Bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, Antonielle? É um prazer estar aqui mais uma vez, agradeço o convite. Olha, esse benefício, o auxílio reclusão, eu falo que ele é um benefício injustiçado, né? Porque há muito mito sobre ele, né? Achei interessante vocês começarem com esse benefício, porque ele é um benefício que visa ao segurado, não o preso necessariamente, mas a família desse preso, né? Que se encontra numa situação de baixa renda. Então, assim, ele é um benefício que visa a família, é um benefício de proteção à família. Então, quando nós pensamos em previdência social, nós temos que pensar que os benefícios foram criados ao longo dos anos e muitos se mantiveram por conta dos riscos sociais que o ser humano possa estar, ter essa contingência. Então, nós temos a morte, a invalidez, a incapacidade, né? A maternidade e a reclusão, né? A idade avançada e a reclusão. Então, são riscos sociais. Qualquer pessoa pode cometer um crime? Qualquer pessoa, né? Eu sempre brinco, assim, eu dou um exemplo que, às vezes, você está voltando para casa numa noite, já de noite, você está com, às vezes, a lente o grau da sua lente está um pouco defasado, você não viu que tinha algum transeunte passando e você atropela esse cidadão e ele vem a óbito, por exemplo. Né? Dependendo da circunstância que for avaliado, aquilo ali pode ser considerado um crime, né? E aí você pode ser preso por isso. O auxílio reclusão, ele vem para quê? Para atender a família daquele que foi recluso, que ficou afastado do lar e que tinha, no caso ali, a contribuição para a Previdência Social. Então, não é qualquer preso, né? É aquele que era um contribuinte, era um segurado da Previdência Social. E é interessante você colocar essa situação, porque geralmente que aí tira um pouco, né, desse mito que a gente tem, daquilo que acho que até de informação de preconceito mesmo, né, que a gente tem, de falar assim, é benefício para preso, para bandido, né? E como você disse, todo mundo está sujeito a acontecer alguma coisa, por mais que não tenha a intenção, como por exemplo você citou agora, a pessoa acaba sendo presa, né? E aí tem a contribuição com o INSS, né? Sim. Contribuição, a gente consegue receber esse benefício. Acho que é muito legal, né? Agora, ele é um benefício recente ou é uma coisa... Porque, assim, a impressão que a gente tem é que na verdade, pouca gente sabia. A gente está criando até umas outras bolsas também aí, né? Inclusive, no meio dessas conversas fiadas que a gente ouve, né? Criando até outras bolsas. Mas ele é um benefício recente porque a gente tem muito pouco conhecimento sobre ele, né? Não, ele é um benefício que ele existe desde a década de 60. Olha. Desde a antiga LOPS, que era a Lei Orgânica da Previdência Social. Antes de existir INSS, quando existia INAMPS. Então, é um benefício, porque é importante, como eu estava dizendo, a Previdência Social, ela visa resguardar os riscos sociais do ser humano. Então, ao longo dos anos, ao longo do progresso social, antes de instituir a Constituição de 88, o mundo já vinha numa corrente de que o Estado precisa proteger em situações de vulnerabilidade. Então, essa é uma incidência mundial. Né? Quando percebeu-se que não dá para o Estado simplesmente dizer assim, olha, cada um por si, Deus por todos, né? Vocês se viram, ganhou, ganhou, não ganhou, morra. Não é assim, né? O Estado ele tem que ter um controle social e a Previdência Social ela visa isso.
Então, quando se perceberam que alguns benefícios eles precisavam ser, alguns riscos precisavam ter uma contingência, uma proteção, já em 1960 existia o auxílio reclusão, que através da Lopes. Com a Constituição de 88, ele só foi mantido, né? E existem algumas regras, alguns requisitos, existem limites, não é uma coisa assim para todo mundo. Por isso que não pode ser considerado bolsa bandido, bolsa presidiário, tanta coisa que a gente já ouviu, e não está vinculado a nenhum tipo de governo. Né? A gente vê muitas notícias em redes sociais que são, na verdade, fake news mesmo, né? Então, a gente precisa ter atenção ao que está na história e qual é o fundamento, qual é o intuito do legislador quando criou isso. Porque, repito, que a gente não pode banalizar e julgar, porque um crime qualquer pessoa pode cometer, mas não necessariamente a pessoa seja um bandido porque ela cometeu um crime. Tem uma diferença muito grande, né? Uma pessoa que... E se ela vivia do crime também, mas se ela estava pagando para a Previdência, é uma contrapartida, né? A gente também tem que pensar nisso. Ele estava pagando, ele estava contribuindo, porque Previdência Social é um seguro. Previdência Social não é a favor do governo. A Previdência Social, você paga por existe ela, um pagamento, existe uma contribuição, existe um equilíbrio financeiro para isso. Então, é a mesma coisa se ele pagar uma previdência privada, vai falar, olha, eu não vou te pagar porque você foi preso. É a mesma coisa. Então, o dinheiro que vai para pagar benefícios não é um dinheiro do governo. Isso aí tem que ficar muito claro. Existe uma contribuição, alguém está pagando, nós estamos pagando. Todo mundo paga. E aquele que paga dele, ele tem direito à contrapartida. Né? Nesse caso, por exemplo, do auxílio reclusão, né? Enquanto a pessoa está presa, ela está recebendo, a família está recebendo. Sim. Né? Agora, se a pessoa morre, por exemplo, se ela contribuía, muda o tipo de auxílio, né? O que tem que observar é o seguinte, o auxílio reclusão, ele é devido apenas para o segurado de baixa renda. O que é considerado de baixa renda hoje? Aquele que recebia como última remuneração antes da prisão, R$ 1.319,18, que é o valor deste ano. Conforme aumenta o salário mínimo, essa baixa renda vai mudando, tá? O intuito do legislador foi atender realmente as pessoas de baixa renda apenas. Então, quem recebia mais que isso não vai fazer jus ao auxílio reclusão. Ok, quem são essas pessoas que receberiam? Os dependentes do segurado preso, né? Então, as pessoas que são cônjuge, companheiro, companheira, filhos menores de 21 anos. Seria a mesma situação para uma pensão por morte. Porque na pensão por morte a pessoa veio a óbito, faleceu. Na reclusão ele vai preso. Quanto tempo ele recebe? Enquanto ele estiver preso. Lembrando que não vale para regime aberto, semiaberto, não vale para pensão alimentícia, tem que ser uma prisão penal, né? Uma prisão penal. A pessoa foi... E não depende de condenação também. Ela pode ter sido detida ou reclusa por um período e não foi solta, ainda não teve julgamento, não teve uma condenação, está aguardando mas está processo, aguardando, né? Também pode receber. Se ele fugir, vamos supor, cessa o benefício. Suspende, a gente até brinca assim que acho que foi uma pegadinha do legislador para a família mesmo volta para poder voltar a receber, né? Se ele estiver desempregado no momento da prisão, se ele estiver desempregado, tem que verificar se ele está no chamado período de graça. Se ele tem mais de 12 meses sem contribuir, ele perdeu o vínculo com a Previdência Social. Por mais que ele tenha contribuído 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por mais que ele tenha contribuído milhões de anos, mas se ele perdeu o vínculo com a Previdência Social, aí tem regras para isso, ele não vai ter direito, a família, no caso, não tem direito a receber o auxílio reclusão, né? Eu queria pedir para quem está em casa, se tiver alguma dúvida, quiser participar com a gente, 33491015 ou 993470532 é o número do nosso WhatsApp, tá bom? Você pode mandar sua pergunta. A doutora Juliana está aqui justamente para bater esse papo com a gente. Agora, qual que é o valor, né, máximo que se recebe desse tipo de auxílio, né? E eu queria saber, assim, com relação à quantidade de dependentes também, né?
Porque a gente contribui, a nossa contribuição ela é em cima daquilo do valor que a gente contribui, né? Eu acredito que seja assim. Sim. Né? E como que funciona nesse caso? Olha, a maioria dos benefícios hoje são calculados da seguinte forma. Pegam-se as maiores contribuições de julho de 94 em diante, né? Faz uma média aritmética e esse é a média para se pagar o valor do benefício. Né? Então, desprezam-se 20% menores e faz a média nos 80% maiores. O que resultar na média é o valor do benefício do segurado, o valor daquele benefício que vai ser conforme a alíquota. No caso do auxílio reclusão, vai ser 100% dessa média. Só que, como o teto é até 1.319, hoje, então os anos anteriores sempre foram menores, porque a gente vem numa crescente o salário mínimo, né? Então, se você pegar a média pura e simples, é muito difícil que passe muito de um salário mínimo, na grande maioria. Mas pode existir de sair um benefício maior que 1.319? Pode. Vamos supor que a pessoa, eu dou um exemplo muito em sala de aula, a pessoa sempre teve salários limitados ao teto, né? A vida inteira ela trabalhou limitada ao teto. Aí ela ficou desempregada um período, né? Ficou desempregada, tal, aí enlouqueceu, assaltou um banco. Desculpa, antes de assaltar o banco, ele começou a trabalhar ganhando um salário mínimo, certo? Aí ele ficou louco, porque não acostumou com aquela vida, resolveu assaltar um banco. Foi preso em flagrante. Qual foi a última remuneração dele? Um salário mínimo, certo? Certo. Então, a família vai ter direito ao auxílio reclusão. Quando for fazer a média, a maioria dos salários dele vai ter dado mais que o teto. Então, pode acontecer de um auxílio reclusão chegar além dos 1.319. Entendeu meu raciocínio? Sim. Tá? Porque a média anterior dele era maior. Mas isso são situações, né, que a lei ela não pode fazer distinções para um e para outro. Tem que ter uma regra. A regra é que o último salário tenha sido no teto do momento da prisão. O momento da prisão foi 2018. Qual que é o teto de 2018? 1.319. Ele se enquadrou igual ou menor que isso? Então, a família vai ter direito a buscar um auxílio reclusão. Tá? Para isso, a pessoa precisa de uma série de documentos, e uma delas é uma declaração que tem que pegar no presídio, no local onde ele está detido ou recluso, que é trimestral, isso inclusive, tem que levar para comprovar que a pessoa ainda está lá, detida, né? É um benefício até um pouquinho chato de se solicitar. Ele é comum? Olha, eu vejo que tem lugares que você não percebe muita procura. O que acontece é que a grande maioria das pessoas que acabam sendo presas ou detidas nessa situação, elas muitas vezes ou não tinham a contribuição, né? Ou às vezes a família também não vai buscar isso. Às né? vezes é por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? às vezes. E às vezes acha burocrático, porque tem que buscar uma documentação, tem que levar tudo isso no INSS. Mas tendo a documentação correta, não há por que o INSS indeferir. Tá? Ele tem requisitos específicos que, cumpridos, é possível o recebimento. Você perguntou da quantidade de dependentes? Isso. Independe do número de dependentes. O valor é um só. Esse valor vai ser dividido pelo número de dependentes. Vamos supor que ele era casado, mas ele tinha filhos com outra mulher também. Então, os filhos da outra mulher vão receber, se forem menores de 21 anos, dividindo com a esposa atual. Tá? Então, isso pode acontecer. Mas todos têm que requerer isso, né? Todos têm que solicitar isso para terem o rateio. Você falou, então, que esse benefício a pessoa tem enquanto a pessoa está presa. Sim, né? sim. Até porque depois que sai, tem-se a conclusão de que a pessoa já está apta para voltar ao trabalho, sim, né? Sim, exatamente. Ele recebe enquanto estiver preso, se ele não receber nenhuma remuneração, porque há casos de pessoas que podem receber algum tipo de remuneração mesmo estando presos, e não receber nenhum auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, porque se o preso receber algum tipo desse benefício, também não tem direito ao auxílio-reclusão, porque aí seriam 2 benefícios na mesma família, no caso, né? Quais são os critérios, né, do preso, assim, para se ter esse benefício? O auxílio-doença? Não, o auxílio-reclusão.
Que preso que pode? Tem determinados presos? Não, outros não. Independente do tipo de crime, não interfere. Uhum. Como eu disse, detido ou recluso, não precisa ter sido condenado ou não, estando preso, já é o suficiente por um crime, né? Já é o suficiente. E só que tem que ter a renda limitada ao teto da Previdência Social, renda baixa limitada ao teto. E que tenha tido contribuição, né? Que tenha tido vínculo, seja um segurado contribuinte da Previdência Social. Agora, a gente começou falando, né, nessa entrevista sobre as fake news, né? A gente falou, né? E por que ele é tão polêmico? Acho que justamente porque as pessoas não têm a consciência de fato do que ele é, né? A gente fala de outros benefícios, auxílio-doença e tudo mais, e todo mundo quer seu direito garantido, né? É como se ele tivesse... não, ele fez de fato ali, né, a sua contribuição, como você disse, ele está recebendo. Só que a gente vê muitas notícias, muitas coisas sendo ditas, e o pior, gente, tem se feito uma batalha, né, travado uma batalha muito grande contra as fake news. Inclusive a igreja tem batido nessa tecla, o próprio Papa Francisco, justamente para a gente não divulgar coisa que a gente não sabe, né? A gente já ouviu falar, tem bolsa prostituta, tem bolsa preso, bolsa não sei o quê. Tem muita coisa que nem existe e que se é colocado com relação a isso, né? E que se por acaso uma profissional dessa daí, ela tiver feito a contribuição, ela vai ter o benefício dela garantido, né? Mas o que a gente quer falar justamente sobre isso, eu queria saber um pouquinho dessa questão desses mitos, daquilo que circunda isso mesmo, sabe? Esse assunto... O que a gente mais vê de erro? É importante a gente até prestar atenção nisso, para ninguém sair por aí compartilhando aquilo que não sabe. Eu já vi muitos posts falando que é um salário mínimo por filho, todo preso que vai preso recebe... E não é verdade, né? Acho que os dois pontos principais são esses. Achar que todos que vão presos vão receber uma remuneração, um benefício, e que é por filho, por número de filhos. E não é verdade. É um valor limitado, como eu disse, a última contribuição de renda baixa, e é um valor único de benefício que é dividido, rateado em cotas iguais o número de dependentes. Então, equivale à mesma coisa da pensão por morte, tá? Mas o que eu gosto de ressaltar isso é que a gente precisa ter um pouco mais de empatia com as coisas, né? Porque a gente não sabe muito bem o que é o dia de amanhã. Todos nós podemos errar na vida. Ninguém é perfeito, né? Nós estamos aqui nesse mundo, nesse planeta, para a gente se ajudar a evoluir uns com os outros, né? E a legislação, principalmente da proteção social, ela tem um olhar de dignidade humana. A legislação protetiva dos direitos sociais do cidadão, ela não vem só aqui no Brasil, ela é uma recomendação da ONU. Então, nós temos que entender que nós vivemos, apesar dos pesares, apesar de todas as situações esdrúxulas que estão acontecendo no nosso país ultimamente, mas a gente precisa parar para olhar para nós mesmos e observar em que ponto também nós não estamos contribuindo para essas distorções que estão acontecendo. Quando a gente vê uma fake news como essa, uma situação de postagem, primeira coisa, a gente tem que ponderar o que tem de sensato nisso. Né? Até onde isso é sensato. E procurar também pesquisar, procurar se orientar melhor e não sair compartilhando uma coisa que você não tem conhecimento nenhum e já fazendo toda uma crítica destrutiva, né? Por isso que eu digo que a gente precisa se colocar um pouco mais no lugar do outro, porque se fosse com um filho meu, né? Às vezes um parente... Pode acontecer, né? A gente não está imune disso, ninguém está imune de errar e falhar. E as leis estão aí para adequar essa situação. E existe algum momento em que a família fora, quando o preso sai da cadeia, né? Mas assim, algum outro momento que a família pode perder esse benefício? Se o preso fugir. Se o preso fugir... Só se ele fugir. Se ele fugir, se ele falecer, daí pode acontecer de converter em pensão por morte, né? Se ele fugir da prisão e ficar mais de um tempo foragido, né? E na hora do retorno ele perder a qualidade de segurado, ficou mais de 2 anos foragido, por exemplo,
na hora do retorno ele perdeu a qualidade segurada e não reativa o benefício. Então são essas as situações, tá? Mas enquanto ele estiver ali preso, recebe. E é importante ressaltar, e eu quero reafirmar isso, né? Que não sai do nosso bolso. Né? Não sai do meu bolso para o meu. Sai dentro de um custeio. Porque quando a gente fala de previdência social, mais uma vez, a contribuição, ela tem várias fontes. Então, ela sai do nosso bolso indiretamente. Então, vou também dizer que não sai quando a gente compra uma água, uma água mineral, porque a gente paga ali o COFINS, né? São contribuições sociais, mas isso vai para quê? Para o custeio da Previdência Social. Então, vai para lá. Todo esse financiamento, ele serve para custear benefícios que já são previstos em lei. Então, existe uma estrutura por trás disso. É claro que está desestruturada, mas aí já não é por culpa disso. Aí já é um assunto para um outro tema, que é a corrupção desmedida, a falta de gestão da Previdência Social, né? O desvio de finalidades do dinheiro da Previdência para outras finalidades. Acho que a gente pode falar sobre isso, até também isso vem um pouquinho ao encontro disso que a gente está falando, porque a gente tira isso, né, de achar que estão tirando da gente, porque a gente se sente, tem tanta coisa acontecendo que a gente acaba se sentindo roubado, né, independente do que for, independente seja o benefício que o cara está recebendo justamente porque ele pagou por ele. Mas a gente se sente roubado um pouquinho disso, né? Tem a questão também que eu acho que é legal a gente falar. Será que nós estamos mesmo com um rombo na Previdência? Né? Então, vamos combinar uma outra pauta dessa, um assunto desse fora, né? Os outros auxílios que a gente tem que trazer também, estou né? à disposição. Tem muita gente querendo auxílio-doença, que é o que o pessoal mais quer saber. É o campeão. A gente vai falar um pouquinho mais disso. Juliane, obrigada, eu que agradeço. pela sua participação mais uma vez. Vamos pensar numa próxima pauta para você voltar aqui. Estou à disposição, só me chamar. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Nós vamos agora, então, para um rápido intervalo e a gente já volta. Paloma Ortega vai trazer as notícias de hoje pra gente. Não sai daí, não.